vou contextualizar vocês. Eu acho que desde dezembro, né, Mohamed, você me trouxe essa demanda, não foi? Então, essa demanda faz tempo que a gente tá trabalhando em cima, né? E você vê que tem gente que acha que nosso trabalho é de qualquer jeito e a gente fala qualquer coisa aqui, dezembro, né? mano. Olha o tempo que a gente tá trabalhando em cima disso pra ter, de fato, um material robusto e ter... manter a qualidade do nosso trabalho e a idoneidade do nosso trabalho, né, Tio? Certo. Então, desde dezembro, assim, de que o Mohamed trouxe essa pauta, né, da questão das rachadinhas e dessa questão de improbidade administrativa, tudo isso na questão das conjecturas, né? Então, quem tem que investigar é a justiça, então deixe a ela esse cargo de investigar e julgar. Estamos aqui só para relatar os fatos e trazer as questões. Então, desde de dezembro que a gente recebeu, o Mohamed recebeu e trouxe pra gente aqui na redação, com relação a essas possíveis rachadinhas e improbidades administrativas dentro do gabinete da Carol De Donati, que envolve também a DIBA, Diretoria de Bem-Estar Animal. Essas duas coisas especificamente. Então, desde dezembro que a gente vem trabalhando nisso, até que conheci uma pessoa, a pessoa veio aqui nos nossos estúdios, gravamos uma entrevista com ela. A entrevista que foi ao ar ontem já estava gravada, vocês não têm noção. Essa entrevista já estava gravada há muito tempo. Ela só foi publicada ontem. Mas é só olhar até pra minha cara como é que tá. E o cabelo era outro. Então, assim, já estava gravada, já estava guardada, porque eu estava juntando mais coisas, né? Porque é uma coisa muito séria. Então você precisa ter mais substancialidades. O que acontece? As pessoas que trabalham para a vereadora Carol De Donati, ou trabalham tanto no gabinete quanto na DIBA, elas não falam. Elas não falam entre si, elas não são corporativas umas com as outras, elas não comentam nada. Então, assim, eu sei de alguma coisa porque uma das pessoas me contaram, aí uma outra pessoa veio e me contou, só que entre elas não sabem que elas conversaram com o Ed. Você entende? Então foi um trabalho muito difícil de ser feito, por isso. E o Ed elas fazendo não de conta que não sabia nada. Exato. Né? Elas não são colegiadas. Elas não têm... Ninguém solta a mão de ninguém, que nem os vereadores. Uhum. Então, assim, elas não são colegiadas. Então, elas têm medo, muitas sofrem ameaças, enfim. Aí o que foi que eu fiz? Peguei o material, fui atrás do que estava acontecendo. Como eu falei, nós trazemos os fatos, cabe à justiça investigar e dar o veredito. Né? Nós, como imprensa, trazemos a verdade, os fatos. O mínimo que a gente precisa para trazer os fatos aqui é que existam provas, né? E que esteja já no seu trâmite aí. Então, pesquisamos, como eu falei para vocês, desde dezembro que isso chegou até aqui. Juntamos grãozinho em grãozinho, Nossa, né? mas é muito difícil por conta disso, gente. Você que está nos acompanhando, é difícil a gente juntar essas questões justamente porque não é tipo assim, ó, um assessor falou, mas o outro falou que ele falou, então todo mundo se junta, todo mundo conta, fazemos o material e subimos. Não é assim. Esse caso especificamente da Carol foi difícil de montar, porque primeiro chegou a denúncia aqui, então a gente foi apurar. E nessa apuração desde dezembro que tá nisso. O que foi que aconteceu? Eu já tinha os elementos, gravamos a matéria, editamos a matéria e fiquei esperando o tempo certo, né, para saber se realmente era aquilo. Então fui cada acusação daquela que foi feita foi sendo buscado se existia, se realmente isso estava acontecendo, tudo isso. Até que subimos o vídeo ontem, né? Então de ontem para hoje. Aí quando subiu o vídeo, Mohamed Ortiz. Quando subimos o vídeo, o que aconteceu? Começou a aparecer um monte de protetora, um monte de ex-assessor e assessora falando comigo. Eu fiz, olha... Então, do nada. Mas é o que é? É que o que pessoal tem medo. Precisou também. Um puxar a cordinha. Então, quando um puxou a corda, aí os outros olharam e fizeram, opa, então acho que eu já posso meio que falar. Uhum. E aí, uma das pessoas que eu fui atrás, que eu mandei o vídeo pra ela, né, foi a Patrícia. Eu falei, Patrícia trabalhou com a Carol. Você vê que interessante. Eu mandei pra Patrícia. E aí, quando a Patrícia olhou, aí eu falei, você quer vir falar a sua parte também aqui? Porque tem coisa ali no vídeo que não aconteceu com ela, que aconteceu com a pessoa que gravou comigo, entendeu? Então assim, você quer vir falar? Aí ela falou, mas agora que já falaram, eu fiz, pois é.
né? Agora já não vai cair isso tudo sobre você. Sim. Quer dividir o fardo? Sim. E aí ela topou vir falar com a gente. Ela tá aqui dando essa entrevista pra gente, a primeira que ela tá vindo dar. Em seguida, já tem outros veículos chamando, quando viu que a gente publicou aqui, né? Outros veículos também já convidaram pra conversar. Então, agora já estamos com... Já tá no ar, já foi pro ar. E agora a gente vai conversar sobre isso, Patrícia. Antes de eu fazer a primeira pergunta, Mohamed. Um detalhe só, pontuar no que você falou, porque às vezes a gente fala algo e aquilo às vezes tá até no subconsciente da gente, mas a gente não percebe e alguém olha e percebe. Uma coisa que você falou, cara, que eu acho que é boa parte da base do nosso trabalho aqui e o motivo que a gente acabou se juntando. Porque uma pessoa pode fazer a diferença. Porque as pessoas falam assim, não, eu não, o que eu vou fazer, né? Não adianta, se eu falar não vai adiantar nada. Mas uma pessoa, você vê como às vezes uma pessoa, ou mesmo assim, de forma separada, você Individual. falou com uma, depois você fala com outra, mas assim, ela em específico, cada uma dessas pessoas toma a consciência de que ela pode fazer diferença e tenta fazer algo. E a partir disso, as outras se mobilizam para fazer também. Então você vê, cada um pode fazer diferença. Tanto que o nosso trabalho se juntou por isso. Cada um fazia o seu trabalho individualmente. A gente olhou e se juntou. Então eu queria ressaltar isso, porque vale ressaltar para quem está nos assistindo, para quem nos ouve, para quem tem alguma coisa, alguma denúncia, alguma irregularidade que está vendo. Faça a diferença, seja essa primeira pessoa, Isso. Entendeu? A gente vai ir atrás, se você tem indícios sérios, a gente vai ajudar com o que a gente pode no sentido de proteção enquanto imprensa, porque depois que a gente expõe o seu nome, dificilmente as pessoas vão querer mexer com você, porque elas sabem que vão saber aonde procurar. Então faça desse primeiro passo e a gente vai ajudar você a dar os outros. E o detalhe é que quando envolve um grupo da imprensa sério, não precisa ter medo da exposição, porque a gente garante o resguardo, a gente resguarda a fonte. Então, se você está com algum tipo de medo, aqui no Grupo Mundial a gente garante que não vai vazar o teu nome, seus dados, nada do gênero. Tanto que quem vem aqui vem sem coação, sem nenhum tipo de pressão, vem por espontaneidade. Exato. Então a gente sabe que existe, né? Existem outras denúncias, existem coisas que acontecem nesse mundinho pantanoso da política de Foz do Iguaçu. Nós tomamos o conhecimento, a única coisa que a gente tem que fazer é porque tem muito pouca coisa na internet. Quem faz um trabalho assim de investigação também e denúncia também, tá aí o Ricardinho, né? Que tá aí incansavelmente. Olha, o Ricardinho, eu vou te falar. Ele não para, não. Você viu a matéria que eles fizeram na Avenida das Cataratas? Cara, que coisa lá? Maravilhosa. Eu até elogiei. Excelente muito matéria. Bom, excelente o matéria. O Jackson a Jussara. Parabéns a vocês, de verdade mesmo. Parabéns a vocês. Estão fazendo um trabalho. Às vezes a gente discorda de alguma coisa, como vocês também discordam da gente em algumas coisas também. Não tem problema nenhum. Mas a gente se respeita, né? A gente se gosta e a gente tá pelo mesmo motivo, né? Para trazer sempre a luz. Então tem aí o pessoal o Ricardinho, junto com a Jussara, junto com o Jackson. Cara, muito parabéns para vocês. Vocês têm feito um trabalho assim excepcional de acompanhamento, de trazer realmente o que de fato está acontecendo nos bastidores, não só da política, mas da nossa cidade como um todo. Mais uma vez, parabéns para vocês. Parabéns também por Primeira Linha, que dá a cara para bater, que tá aí trazendo outras denúncias, que tá em cima também. Então, cada um no seu estilo, né? Cada um do seu jeito, mas cada um fazendo o seu trabalho, né? Isso que merece ser reconhecido. Parabéns, parabéns, parabéns de verdade. Eu vou começar com a Patrícia. Patrícia, como foi muito em cima, assim, eu acho que a gente não tem pauta, né? Então a gente pergunta o que a gente quer perguntar. E você responde se você quiser responder. Então, a gente, como todo mundo sabe que vem aqui, eu não combino pauta com os meninos, não combino pauta com quem vem. Então tudo aconteceu muito em cima, né? E você prontamente também aceitou o convite. Então, minha irmã, aguenta aí, viu? Aguenta aí, aguenta Pode na deixar. cadeira. Como foi que começou a sua aproximação com a vereadora Carol De Donati? Como foi que tudo começou? Ok, lembrando que aqui eu vou estar dizendo aquilo que eu vivi, Isso. aquilo que eu presenciei, aquilo que eu Por tenho isso provas. que eu falei no início Sim. da entrevista. Porta-voz de si Tá. mesmo. Isso, exatamente, sou porta-voz de mim mesma. Vai lá. Qual Como seria? foi que tudo começou? Como foi que você conheceu a Carol De Donati? Pessoal, perguntas, colocações, observações, podem mandando aí. Eu vou deixar o Arthur responsável por isso, viu, Arthur? Dá uma acompanhada aí e vamos seguir. Pode fazer perguntas, podem fazer comentários, tudo será lido e acompanhado pelo Arthur. Lembrando que
Carol foi procurada. A vereadora Carol Dedunati foi procurada, tá, gente? A fala dela está no final do vídeo. E Tá eu lá acho que aquela na posição. resposta não foi muito natural, porque não foi tão. Não soou com tanta naturalidade como as respostas aqui ao vivo, né? É porque foi a Na hora de- assessoria de imprensa que Exato. mandou. Então a gente sabe a diferença do texto de uma assessoria para uma pessoa. Exato. Uma pessoa que eu digo a pessoa que foi Sim, a própria questionada, pessoa, a própria pessoa. Mas colocamos no ar, né? Procuramos ela, eu queria ir pessoalmente conversar com ela, tal. E aí a assessoria respondeu daquela forma, então entendemos que só era aquilo, aquela resposta. Então, tá no final do vídeo. Quando acabar o programa, vocês assistam lá, que tá um material muito bacana. Vamos lá, Patrícia. Como foi que você conheceu? Como foi que você se aproximou? Como foi que tudo começou? Bom, eu já conheço a vereadora do trabalho que ela já desempenhava como protetora, né? Eu também sou protetora há 8 anos em Foz, então, consequentemente, dessas determinadas situações, nossos trabalhos Se juntaram. se juntaram. Foi Entendi. aí que eu conheci ela ainda como protetora. Isso foi que ano? Eu acredito que talvez nós estamos falando de uns 6 anos atrás. Bem no início, na verdade, então quando eu faz tempo. comecei. Então ela nem pensava em ser candidata a vereadora. Não. Nem Você, pensava. você conheceu ela, então, no sentido de quando o trabalho dela era, de fato, De proteção. só a questão da proteção. Exatamente, da proteção animal. Foi aí que eu conheci ela. Tá, então vocês se conheceram, o caminho de vocês se cruzaram, continua. Pra gente traçar essa ordem cronológica. E eu não tinha até então muito contato com ela, né? Nós, como eu falei, de forma meio que aleatória, algumas das nossas vezes os nossos resgates se coincidiam e assim foi indo, né? Digamos assim que eu tive uma aproximação mais dela já quando ela já tinha o pensamento voltado a ser candidata. E isso, na verdade, me fez também eu me aproximar mais dela, porque eu vi aí uma esperança para a causa animal de Foz. Isso realmente foi um grande incentivo para que eu me aproximasse dela, dando assim o meu apoio. Tá, então quando ela começou a isso aí, você se aproximou dela, vocês começaram a fazer trabalho juntas, e aí veio a candidatura, ela foi se candidatar. Como é que foi isso aí? Isso. Em relação aos trabalhos, não era assim, era algo esporádico, né? Não era assim algo Porque assim. como vocês faziam a mesma Exato, coisa, entendi. em algumas situações, né? Tá, e a aproximação política, como foi que começou isso? Quando eu soube, né, quando o nome dela, digamos assim, pairava como um grande nome para a causa animal, eu realmente fiquei muito feliz, né? Porque eu conheci o trabalho dela como protetora Certo. e era o que nós precisávamos no momento. Então, digamos assim que eu me aproximei mais dela foi talvez em julho, quando começou esse trabalho, né? Em relação à política. Até então, porque eu não tinha assim muito afeição em relação à política. E inclusive eu, no caso, fui a primeira que fiz um post prestando o meu apoio a ela, né? Dizendo ali em relação às pessoas que acompanham o meu trabalho, que realmente eu estava ali apoiando uma pessoa que eu acreditava que seria a diferença na causa animal de Foz. Entendi. Então foi a partir desse princípio que você começou a se aproximar dela, e aí vocês fizeram campanha juntas. Isso, eu trabalhei na campanha dela. Tá. E ela se elegeu. Sim. Como foi que tudo começou a se desenrolar nesse sentido? Você já ia ser assessora, você é ex-assessora da Diba, Correto? não é isso? Isso. Tá. Então, mas como é que foi tudo lá no começo? Quando eu trabalhei para ela, na pré-campanha dela, Tá. ela não havia me prometido cargo algum, não havia citado nada a respeito disso, em hipótese alguma, né? Mas ela viu a forma como eu havia me empenhado, né? A forma como eu passava todas essas informações a respeito dela para as pessoas que acompanham o meu trabalho, né? E foi em dezembro que ela foi até a minha residência. Isso foi um pouquinho antes do Natal e do Ano Novo. Agradecendo pelo trabalho que eu havia feito. Dezembro de 2020, você disse? Correto. Tá. E ali ela perguntou se eu tinha interesse de fazer parte da equipe dela, né? E eu fiquei muito feliz, com certeza. Quem que não se sentiria lisonjeada com o convite de fazer parte de algo novo,
né, de fazer parte de algo que nós acreditávamos que ia ser a diferença. Mas isso foi em dezembro. Tá. E aí ela te procurou pra saber se você queria fazer parte da equipe. Correto? O que foi que ela te ofereceu? Bom, nesse dia, ela me ofereceu... Na verdade, nesse dia, eu iria trabalhar no gabinete. Tá. No Você- gabinete. Você é Dela. assessora? Exato, eu ia ser do gabinete. Porque até então, dizendo assim de uma forma bem franca, eu nunca me inteirei em relação à política, nunca trabalhei na prefeitura, nem nada disso. Conhecia da missão da proteção. Exatamente. Então, assim, quando ela chegou e me falou a respeito disso, eu fiquei super feliz. Aí ela disse assim, olha, mas tem uma questão, a gente vai precisar, nosso trabalho, você sabe como é que é, então a gente vai precisar que você devolva um valor, né, que vai ser para projetos. Isso pessoalmente. Isso, pessoalmente. E esse valor... Aí você ainda fica com R$5.000, né? Que com certeza para você vai ser algo bom. Eu falei, não, com certeza. Fiquei muito grata e concordei, né? Mas até então eu nem imaginava do que se tratava. Como ela me falou, e era uma pessoa a quem eu acreditava muito, eu realmente... Sou natural daí. Tranquilo, projetos, você está me falando uma coisa, eu trabalhei para você, me entreguei totalmente ao trabalho que você estava apresentando, então, para mim, soou da forma mais natural. Principalmente porque até então eu nunca ouvi falar sobre a palavra rachadinha, né? E isso foi em dezembro. Em dezembro, na verdade, os cargos já haviam sido todos direcionados, né? Nós já sabíamos que nós iríamos, já no próximo ano, já estar fazendo parte tanto do gabinete como da diretoria de bem-estar animal. Tá. Inclusive a gente já até trouxe aqui uma vez, acho que foi a Noeli e a Lore, eu acho. Isso. Vieram aqui e disseram isso, que a DIBA, a diretoria já estava sendo meio que decidida antes de ser ainda aberta a DIBA, né? Exato. Então já sabiam mais ou menos onde é que ia ficar. Isso aí a gente já teve aqui, até a Carol esteve aqui e falou sobre isso, Exato. né, dizendo que isso não existiu. Eu queria fazer uma pergunta, provavelmente você não queira responder. A pergunta já é delicada de se fazer, imagino que a resposta também seria. Eu tenho muitos amigos dentro da segurança pública em Foz do Iguaçu, fui em diversos e perguntei assim, você conhece Stanley? E o perfil profissional dele é de ameaça, de ameaçar as pessoas, de coagir, como a gente ouviu no vídeo, que a pessoa disse, tem esse Stanley aí também que... E as meninas comentaram isso aquele dia também, lembra? Sim, Porque ele mandou muitas mensagens. E a Carol falou aqui ao vivo que é namorado dela. E é um funcionário público, é um servidor da Polícia Civil, até onde consta. E não sei se ainda é o namorado dela, acredito que sim também. Mas a tua proximidade com ele tem de fato esse perfil mais agressivo, mais de se impor, de acuar as pessoas, de servir como um guarda-costa ali da Carol, ou isso é meio fantasioso? O que eu posso falar em relação a ele é que desde o começo ele sempre esteve presente, né? Sempre houveram reuniões entre DIBA e gabinete, porque sempre foi uma coisa só. E nessas reuniões ele esteve presente, ele opinava, né? Muitas das decisões que iriam ser... Na verdade, ele seria como um conselheiro dela ali, né? E ela ouvia muito do que ele falava. E eu só tive um pequeno desentendimento com ele já no final, já de dezembro, quando eu pedi para ser exonerada, onde ele me mandou uma mensagem no Instagram, né? Referente a uma situação que ele não havia se agradado, de uma foto que eu havia tirado. Só que depois ele apagou. Mas antes dele apagar, eu tirei um print, né? Enquanto ele estava digitando, eu estava tirando o print e fazendo gravação de tela, mas logo em seguida ele apagou. Então, assim, foi a única situação, digamos assim, que eu, pessoalmente, vivi com ele, né? Uhum. Nada, assim, de forma, assim, tão direta. Uhum. Entendi. Mas vamos voltar. Como foi que você foi chamada para fazer parte do gabinete, mas aí depois mudou? Não, você já não vai ficar mais no gabinete, você vai ficar na DIBA. Continue. Então, isso foi, como eu falei, em dezembro, né? Aí em janeiro nós voltamos a entrar em contato, inclusive ela mandou mensagem no meu celular e falando a respeito das documentações que eu já deveria deixar separado, né, para estar levando no dia, e a forma como eu deveria preparar meu currículo, porque
ela teria tal data para apresentar isso para o prefeito, né? E que era para mim ficar tranquila a respeito disso. Isso foi em janeiro. Em janeiro. Exato. Tá, mas você foi chamado para trabalhar em quê? Depois que eu levei a minha documentação, né? Eu soube aí então que eu já não ia mais fazer parte do gabinete, que eu já ia para a diretoria de bem-estar animal, mas isso também em janeiro, antes dela ser oficialmente criada. A DIBA. Você Correto. comentou um negócio aqui, você falou que ela pediu para você separar os seus documentos, fazer o currículo e tal, que ela apresentaria para o prefeito. Aham. E aí, nesse momento, então você já sabia que não seria assessora dela, do gabinete dela, mas sim de uma diretoria dentro da prefeitura. Sim, eu não Ou sabia. na hora você nem ligou uma coisa na outra, por não entender muito da questão política. Exato, exatamente. Entendi, perfeito. Ô, Mohamed, é interessante porque nós perguntamos para ela aqui no ar se ela interferia de alguma forma com o executivo, né, com o prefeito, sobre as nomeações. E ela negou. Ela falou que ela não indicava, que foi tudo, né? É porque então, você vê aqui que já parece é uma coisa diferente já, muito... né? Sabe qual é o problema? É que parece... Por isso que às vezes eu comento alguma coisa técnica aqui, só para ilustrar melhor para as pessoas, porque parece uma coisa muito normal, né? Sim, sim. A vereadora indicou um cargo para o prefeito. Que mal E tem o prefeito aceitou, né? E colocou lá. Parece que é normal. Não é exatamente normal. Não é que não possa haver algum tipo de recomendação no sentido assim, eu conheço uma pessoa tão capacitada como você poderia falar para qualquer pessoa. Posso falar hoje pro Nércio aqui que eu conheço X pessoa que é um ótimo profissional e indicar para ele para alguma coisa que eu acho que ele está precisando. Mas veja, quando a gente fala da administração pública, não é bem assim que a banda toca, você tá entendendo? Porque geralmente quando você indica alguém, por exemplo, alguém do legislativo, um vereador, um deputado, enfim, ele indica alguém para um cargo dentro da administração, por exemplo, um prefeito, algum motivo tem. Mas Nunca aí, é de graça, você tá entendendo? Mas aí, já é uma que não troca. tem problema, por que mentir? Né? Não, então, mas por isso que eu falo, por isso que não é bem assim de não ter problema, acaba tendo, porque sempre é uma troca, nunca é de graça. Sim. Você nunca ganha um cargo, ou 2, ou 3, ou 5 cargos lá dentro da prefeitura, exatamente de graça. Dificilmente é só pela sua qualidade no seu trabalho. Muitas vezes é porque essa troca vai ter uma barganha depois também. Para votar um projeto, para votar sim, Vários. sem nem saber qual é o projeto e falar Sim. pro projeto, sem nem saber o que tá E votando. achar engraçado ainda. Então, você vê como que as coisas vão se ligando, a gente vai pegando os pontos e vai amarrando para descobrir como as coisas vão acontecendo. E aí tu teve essa surpresa que você não ia trabalhar diretamente com ela, mas dentro de uma diretoria da prefeitura, da gestão. Correto. Como você mesmo disse ali, eu não consegui no momento ali saber que eu não ia pro gabinete, né? A partir do momento que ela me mandou mensagem, falou que o meu cargo estava garantido, que não era para mim estar preocupada, né? Preparar a documentação, preparar o currículo, porque já havia sido acertado tudo. Não, beleza, tranquilo, né? Mas depois, como a gente já tinha contato com as assessoras, a gente já se conversava, né? Você vai trabalhar, você também. Eu já sabia que já tinha assessores que já estavam começando a trabalhar. Né? Então, assim, eu entendi ali que eu não ia. Aí depois ela falou assim pra mim, olha, você vai pra DIBA, né? Vai receber um pouco menos, mas você tá com o seu cargo garantido. E além desse pedido de repasse de uma parte do teu salário, teve algum outro tipo de requisito? Por exemplo, você tem que se filiar a algum partido? Calma lá, vamos por partes. Vamos por partes. Não, porque a gente tá na parte de admissão dela. Tá. Eu ia perguntar primeiro essa questão da DIBA, porque quando você foi pra DIBA, daí mudou o valor era outro valor já o salário. Sim. E teria algum tipo de necessidade assim? de repasse? Não, porque Como é assim? outro valor. Ah, é? O Sim. assessor Tá, da... Ganha mais. Quase 10 mil, Não. não é pouco. Ela acabou de dizer Não, que ela a ia pra assessora é DIBA e ia 8 mil. receber menos. Ah, Foi com isso que ela falou. desconto, sim, tá. sim. Da Ou vereadora. seja, lá na DIBA você não seria nenhum cargo de diretoria, nada. Você só seria um membro da DIBA lá. Exatamente. O salário é de quanto? O Pode salário, claro, nós recebíamos 3.370. de assessor 8 mil. É. Tá. Tá, Era- disso. Agora já entrando na pergunta dele. E Então agora daí sim, você chega passou lá. rachadinha, não? Não. Você não teve entendi. rachadinha no seu salário? Não, porque na DIBA os assessores, exatamente pelo fato de terem o salário menor do que do gabinete, Não tem a margem, não. né? Entendi. Para perfeito. mim, nesse sentido, ali nunca foi pedido. Certo.
A outra pergunta foi se ela é filiada, alguma coisa. Você foi se obrigada teve algum a ser outro filiada? tipo de requisito. Até perguntaram aqui, emendando sua pergunta, que perguntaram aqui, ó, a Vanessa Silveira perguntou, a Patrícia é filiada a algum partido político? Só que ela já tinha mandado uma outra pergunta meio provocativa aqui, então eu imagino que foi pra, talvez, condicionar que sua opinião teria a ver com isso. E aí, antes de você responder, eu vou dar uma resposta aqui, que eu não vejo o que tem a ver uma coisa com a outra, porque qualquer pessoa pode ser filiada a qualquer partido, Sim, né? isso não é crime, não Mas é politizar. Não é crime. Mas é porque querem Não é politizar. imoral. a conversa. Mas enfim, repassando a pergunta dela, porque a gente gosta de repassar até as perguntas isso aí, que a é gente isso não concorda. É isso aí. Sim, com certeza, né? De um dia para o outro, eu me vi obrigada a fazer parte de um partido que eu não tinha nenhum conhecimento. Fui fazer parte de uma reunião que basicamente no dia não entendi absolutamente nada, mas que fazia parte do emprego, fazer parte daquele partido. Nós fomos obrigados, ninguém nos perguntou, você quer fazer, E você quer sente? compartilhar qual que é a sigla? Acredito que posso, né? Que Você é a mesma ainda dela. está afiliada? Sim. Então também você pode compartilhar, porque é uma coisa pública, a gente pode descobrir É, também. é o PP. Ah, entendi, perfeito. Entendi. Então, depois dessas questões, você foi colocada para trabalhar na DIBA. Correto. Depois que você começou a trabalhar na DIBA, você passou quanto tempo na DIBA? Total de 10 meses. 10 meses. Aham. Nesse tempo, você deve ter visto alguma coisa de errada, porque não é possível. Muita Já que tem coisa. tanta denúncia assim, né? Então, assim, você chegou a ver rachadinha lá? Na DIBA, não. Tá. Na DIBA, não. Peraí, a conversa começou a ficar boa agora. Do que você viu, porque Deixa- assim, não adianta a gente só dizer que você viu, que você ouviu, porque um momento de chegar até uma denúncia a gente vai precisar, a gente não, né, mas a justiça vai precisar trabalhar com provas. Exato. Dessas que você viu, que você Ela só ouviu, trabalha com prova. qual que você poderia dizer, essa eu tenho prova? Qual que é o fato? Uma situação que era muito complicada, que nós atravessávamos muito isso, que congestionava demais, era a interferência dela no trabalho da DIBA, né? Eu, como assessora, trabalhando por 10 meses, a gente entrou ali, quem entrou ali por primeiro, entrou com garra, entrou com amor, entrou com paixão, entrou com tudo, sabe? E foi muito frustrante, porque a gente viu que não ia ser dessa forma. A gente viu que realmente o intuito ali não era realmente o que nós almejávamos, que era mudança na causa animal. Então, houve sim muita interferência da parte dela no começo ali. Inclusive, ela ia pelo menos uma vez na semana, juntamente com o assessor dela, onde ela nos dava uma bronca de como que nós tínhamos passado a semana, feito alguma coisa. Inclusive, Ela supervisionava o trabalho de vocês. Por exemplo, as nossas redes sociais Ela eram fiscalizava supervisionadas. menos o que é dever dela Ela fiscalizar, trabalhou então. na DIBA, né, mano? Ela Aham. pode falar. Sim, sim. Mas pera aí, uma coisa que você começou a falar, eu não entendi. Você não participou de nenhuma rachadinha, porque o seu salário era 3 mil e pouco, então eu acho que você não participou de rachadinha. Não. Você não participou. Não, se eu tivesse participado, com certeza Eu vou falaria. perguntar outra vez. Você viu algum tipo de rachadinha, ou no gabinete, ou na DIBA? Você soube, alguma pessoa que fez a rachadinha chegou pra você e falou isso? Ah, sim. Com certeza, mas aí, no caso... Quem é o Daniel? Que a pessoa da matéria fala sobre Daniel. Daniel é quem no jogo do bicho? Daniel é um dos assessores dela, né? Um dos braços... É o braço direito dela, na verdade, hoje. Entendi. E ele chegou já alguma vez a pedir alguma coisa a você financeira, não? Pra mim, não. Pra você não. Pra E mim, pra não. alguém próximo a você? Ah, sim. Ele chegou isso? Sim. Ele é tipo chefe de gabinete, não? Ele é o chefe de gabinete dela? Ou você não Acho sabe que dizer? não. A gente tá falando de pode. quanto aqui? Quanto é que é pedido? Engraçado que houve uma determinada situação ali, onde houve divergência de valores, né? Ah, Onde uma pessoa passou R$500 e a outra pessoa passou um pouco mais. Então, assim... aí aqui passou mais, ficou chateada ficou... porque... Tenha Olha paciência. só. Em vez de Sabe ficar que- chateado por ter passado, fica chateado porque passou um pouco a mais, né? E aí... Esse que mostra a gente- imoralidade da A pessoa. gente vai costurando o assunto, é engraçado que É. a gente vai... Parece uma coxa de retalho, mas na verdade é porque as coisas estão... Ela é mais uma peça do quebra-cabeça que eu montei pra fazer a reportagem. E que eu acredito que o Ministério Público esteja montando. Sim, sim. né? Eu acho que na verdade foi aí que ganhou a substancialidade, o corpo necessário pra gente realmente
trazer essa matéria nesse nível que a gente tá trazendo aqui. Um nível, assim, que já é uma denúncia muito bem formulada, que já tá andando na justiça. Por quê? Porque a gente acabou descobrindo, na verdade eu acabei descobrindo, passei Isso. pro Ed, né? Isso. Que no Ministério Público já tava acontecendo uma movimentação para ter essa investigação, né? Isso. E acabei ficando sabendo lá que já tinha... Porque a gente tem ouvidos em tudo quanto é lugar, essa é a verdade, né? Sim. E aí acabei ouvindo falar, alguém veio e falou, olha, tô sabendo que já estão começando a ouvir gente lá da uma vereadora, aquela vereadora lá da questão dos animais, eu vi que vocês já levaram pro programa. Eu falei, beleza, então... Tá, beleza. Morreu o assunto, falei, eu vou dar uma pesquisada. A gente também não pode dizer que tá... Entregar o boi, né? E aí a gente foi atrás, né? A gente foi descobrindo e tal. E você vê que a causa animal é uma causa muito forte em Foz. Muito mesmo. E antes da vereadora, antes dela, a gente já via que era uma causa que as protetoras já batalhavam muito, pediam no Facebook ajuda. Se você vai percorrer os pet shops, as clínicas de Foz aqui, você vê que boa parte das protetoras tem conta ali e se esforça para pagar. Então já era uma causa que tinha uma repercussão na sociedade civil, mas não tinha representação. E isso que gera mais revolta, porque antes de ter uma representante já tinha um trabalho sendo efetuado. E aí eu acho que eu entendo por que as protetoras acreditaram tanto, porque eu lembro da campanha da Carol e eu lembro de ter visto as protetoras se engajando assim, eu imagino de graça, porque era muita gente, não deveria ter verba pra pagar todas aquelas pessoas, então só podia ser de graça. E eu ficava pensando, cara, mas tudo bem, eu também acho importante a causa animal, inclusive, eu já comentei algumas vezes em outros assuntos, eu sempre achei necessário que Foz deveria ter algum tipo de hospital veterinário. Por quê? Porque a gente tem faculdades de veterinária aqui e poderia ser feita uma parceria público-privada, não ia onerar tanto assim o município. Eu acho que tem uma proposta sobre isso, né? Enfim, porque o pessoal fica naquela assim, mas e as pessoas, né? Porque quem vota na vereadora são as pessoas, não é os animais, então tem que pensar. Mas vamos voltar aqui. E aí eu fiquei pensando o seguinte, só pra pontuar, eu fiquei pensando, poxa, em primeiro lugar, deve ter sido muito bom para as protetoras, elas devem ter ficado muito felizes, cara, quando houve essa eleição. E por outro lado, a gente vê a decepção hoje. Isso é muito triste de você ver, né? Não sei como é que vocês se sentem. Não só você, mas se você tem comunicação com outras protetoras. Qual é o sentimento? É unânime. Como é que eu posso falar pra você? Unânime, exceto os que estão nomeados hoje. Ah, com certeza. Eu acho que não, viu, Arthur? Que não, pelas minhas pesquisas, não é bem assim, não. Tem uma pergunta aqui do José Reis Neto. Ele disse assim... Foi dito que a vereadora, não sei se entra na tua cronologia aí, mas ele diz assim, foi dito que a vereadora tem um namorado que é policial e que a irmã dele, né, então logo cunhada da vereadora, é nomeada na DIBA. Isso procede? Você sabe? Procede isso? Tem uma Vanessa Silveira que tá aqui, dá uma olhada aí. E até essa pergunta que que a pessoa fez aqui, porque às vezes o pessoal pensa que é um mistério, mas na verdade, assim, isso aqui é dado público, tá, gente? Só tá, a Patrícia só poupou o trabalho da gente ter que entrar lá no portal Transparência pra ver se a pessoa tá nomeada ou não. Veja bem. Tá falando da Bibiana? Aproveitando que vai falar da Bibiana, amanhã... Que é do PP também, né? PP? Amanhã... Não, é do Republicanos, não? Não, a Bibiana... Não, peraí, é do Paulo. Não, o Paulo era do Podemos, a Bibiana era do PP. Na época da eleição, pode ter verdade. mudado, Eu não sei como é que tá hoje, verdade. Bibiana vai estar aqui, amanhã ela vai falar. Vamos perguntar Pessoal, pra ela. Amanhã, ao 12h30, tá? Só aproveitando a oportunidade pra divulgar. Amanhã, ao 12h30, teremos o delegado Francisco Sampaio, o Cabo Cassol e a Bibiana também aqui no nosso programa. Amanhã vai pegar fogo isso aqui. Tiro, porrada e bomba. Amanhã a gente convida vocês pra estar com a gente aqui. Vamos continuar a pauta. Vamos falar aqui, essa da Vanessa Silveira, ela falou assim, procede que a Bibiana Orsi pediu o cargo para vereadora nomear o ex-marido e a cunhada dela? E a Bibiana tá nos acompanhando, ela pode responder aí, Bibiana, também pra Vanessa? Já marca ela, Vanessa, aí na pergunta. Qualquer Cês coisa, já manda um troca áudio o PV, aí que a gente coloca no ar. Vocês já conversam no direct aí, que aqui a gente não esconde nada, tá entendendo? Aqui a gente fala Qualquer mesmo. coisa, manda um áudio, Bibiana, que a gente põe no ar, não tem problema. Isso. E é muito estranho mesmo, o Cláudio comentando aqui, é muito estranho mesmo, Cláudio, um membro do Legislativo dando pitaco dentro de diretoria do Executivo. Isso infringe princípios constitucionais que fala sobre a harmonia entre os poderes. Exato. Harmonia e independência. Não subserviência. Isso é extremamente errado. Bibiana Orsi responde aqui, eu sou filiada no Podemos. Muito bem. Então, já temos aqui... Opa, algum celular tocou aí. Perdão. Vamos lá?
Vamos continuar aqui, Patrícia, nessa cronologia. Então você estava dentro da DIBA, estava com cargo, não fez rachadinha, mas presenciou. Essas rachadinhas aconteciam só no gabinete da vereadora? Lembrando que eu não presenciei. Perdão. Eu não presenciei rachadinha. Quem fez a rachadinha chegou pra você e contou? Houve-se comentários ali. Tá, mas a pessoa chegou pra você e falou isso? Houve-se comentários. Tá. Tem que se resguardar juridicamente, você tá certo. Eu iria te dar essa dica aqui. Eu tô aqui pra perguntar, irmão. A gente tá pra provocar, né? Eu tô aqui pra perguntar. Mas assim, o fato é que no Ministério... Imagino que você deve estar sabendo. O fato é que no Ministério Público já tem... A gente já sabe disso. Não tô te fazendo uma pergunta só pra você... Pergunta retórica, na verdade. A gente já sabe disso. Que já tá rolando investigação. De fato, o Ministério Público já está investigando, chamando gente pra ser ouvida. Acho que disso você deve saber. Mais ou menos. Que a gente já tá sabendo que tá se movimentando. Tá tendo já? Não saberia dizer com exatidão. A gente tem ouvidos aí, então... Vamos lá. Então vamos continuar construindo aqui. Então você presenciou situações assim. E com relação à diretoria, porque já que cargos abaixo da diretoria da DIBA não faziam a rachadinha, e a diretoria da DIBA, que naturalmente eles devem receber bem, não sei quanto é que recebe Acho que diretor? 10 próximo mil? a 10 mil. 10 mil. Tá. E com relação aos diretores que passaram por lá na sua época de 10 meses, eles precisavam pagar pedágio também, não? E você lembra quantos foram também? Acho que é interessante a gente falar dessa... É mesmo, né? Rotatividade. Vamos lá. Né? O tempo que você ficou, pelo menos são 10 meses? Tem que agraciar os amigos. Nesses 10 meses, eu presenciei 3. Em 10 meses foram 3? 3 diretores. E você saiu... Quando que você saiu? Na verdade, eu pedi para ser exonerada em dezembro. Esse dezembro agora? Sim. Correto. Então já são 5 meses, quase 6 meses, 5 meses. E já trocou de novo, né? Porque só enquanto você tava lá, que foram 10 meses, foram 3 diretores. Não, mas a última continua ainda. Da continua. época que eu saí. A pergunta é, esses diretores pagaram pedágio também? Você sabe dizer? Eu não sei dizer exatamente em relação a isso, mas eu posso dizer, né, que a primeira diretora, ela realmente, exatamente por ser uma pessoa muito íntegra, ela sofreu bastante em relação a determinadas situações que eu não saberia dizer ao certo se poderiam ser associados à rachadinha ou não, porque acredito que somente a pessoa em si pode confirmar isso, né? Mas ela foi exonerada com pouco tempo de trabalho, sendo uma pessoa incrível e que com certeza faria Sem explicação diferença. lógica. Exatamente. A gente tem um comentário sobre a questão de um cachorrinho que ficou preso numa sala. Eu tal. ia perguntar Você isso também. foi na sua época? Você Com passou 10 certeza meses? foi, sim. Você presenciou isso? Presenciei. E onde era aquilo? Porque a gente pode comentar aqui da questão de ter materialidade sobre isso? Sim, no vídeo a gente tem a Cê foto. Mas tem a foto? até tem aquelas outras fotos que a gente recebeu, eu não assisti lembra? o vídeo, eu ouvi porque eu tava fazendo outra coisa e deixei ligado, mas eu ouvi a entrevista. Mas eu não sabia se tinha sido colocado material visual. E a gente recebeu umas outras fotos também, lembra? A gente tem materialidade disso, a gente tem, né, fotografias disso. Então, de fato, tinha animais sendo maltratados lá. Aquele local, você deve ter visto a entrevista. Aquele local era o que? Era a DIBA? Era o local onde é a DIBA? É o local físico? Isso. É o banheiro da DIBA. É o banheiro da própria DIBA, da diretoria. Da diretoria. E aquilo existiu mesmo, de fato, aquilo ali. Com certeza. Ele ficou preso quanto tempo ali? Acho que, se eu não me engano, foram 3 dias antes de ser devolvido para a tutora, porque naquela semana a protetora Noeli Cassini tinha uma reunião com a diretora, então houve-se uma pressa para que esse animal fosse retirado dali. Entendi. Entendi. Então, porque na foto que a gente recebeu tem ele com o câncer, câncer não, com uma coisa muito grande. Tumor. Um tumor, é essa a palavra. Muito grande, né? E aí depois as fotos que a gente recebeu tem ele... inclusive eu uso essas fotos no vídeo para ilustrar. Quem ainda não assistiu o vídeo, assim que terminar o programa, vai lá e assiste. Tá no nosso Facebook, tá no nosso YouTube, tá? O vídeo sobre essa denúncia. Patrícia, se a gente parar para observar a campanha do prefeito, né? Ele não tinha como uma bandeira falar de proteção animal, Quem? né? O prefeito. Ele não falava de proteção animal. Não. Só que quando ele entrou, foi criada uma diretoria, né? E aí
para entrar exatamente na pergunta do Cláudio aqui novamente, ele fala assim, de forma clara, a DIBA faz ou faz o seu serviço, ou seja, a razão pela qual a DIBA foi criada pelo Poder Executivo é de fato porque criavam exerciam o trabalho adequadamente, ou foi mais para criar cabide de emprego ali? Ou seja, era mais marketing para atender a própria necessidade da vereadora. Era muito marketing e pouco futebol, é isso? Exatamente. Então, você imagina, como eu falei para você, as primeiras assessoras, as primeiras a participarem da DIBA, que foram chamadas, com certeza, começaram exatamente com essa empolgação de fazer a diferença, de fazer um trabalho bem feito, de realmente fazer tudo isso, né? E sim, porque eu fiz parte disso. Eu fiz um curso, eu ficava até mais tarde, as minhas verificações de denúncia, quando eu participava, eu procurava dar o meu melhor, né? Então, sim, houve sim. Eu acredito que a diretoria de bem-estar animal, se fosse devidamente levada a sério, não como um cabide de emprego, ou algo assim como troca de favores, ou algo nesse sentido, ela poderia sim fazer um trabalho muito bem feito a respeito disso. A gente tem uma questão sobre... A gente falou sobre rachadinha, mas e sobre improbidade administrativa? Foi falado no vídeo também, isso você deve saber, Patrícia, porque você estava nessa época, né? Porque foram 10 meses lá. Foram. Foi falado aqui no vídeo sobre uma questão que dava-se prioridade para as demandas do gabinete, não para quem ligava no número lá. Isso também seria, de certa forma, Mohamed, considerado como também improbidade administrativa, né? Isso, você presenciou isso? Como que isso aconteceu? Você pode falar? Posso falar sim. Por que eu tô pedindo que você fale? Que a gente só tem mais 8 minutos de programa. Puxa, só? Pra ver, mano. Vamos ter que trazer de novo. Incrível, a gente vai trazer ela de novo. Se ela quiser, óbvio. Mas vai lá. Tá. Sim, com certeza. Em relação à sua pergunta, se houve sim essa influência, com certeza houve. Porque, na verdade, essa era uma das grandes dificuldades que nós tínhamos de atender os munícipes a respeito disso, porque vinham demandas e atrapalhavam. E, por exemplo, a gente tinha uma lista de pessoas para serem atendidas e no meio dessa lista vinham demandas do gabinete. Então, assim, a princípio nós íamos fazer as verificações de denúncia sem o chamado aberto. E depois, como nós víamos que poderia dar um problema lá na frente, a gente começou, nós mesmos, a abrir o chamado. Fomos acionados pelo 156, a pessoa que é responsável pelo 156 começou a achar muito estranho por que a diretoria de bem-estar animal está abrindo o seu próprio chamado, sendo que os chamados vêm pela central. Então, houve-se muito questionamento referente a isso. Então, como eu falei aqui para vocês, vocês podem verificar os chamados que foram abertos pela diretoria. O que acontece? Muitos chamados, eles levam, todos na verdade, a hora, o minuto e o segundo. Então você vê o chamado quando ele foi criado e você vê diferença de segundos quando ele foi aceito. A pergunta é, então, por que todos os chamados que foram feitos pelos munícipes não tiveram essa mesma atenção? Né? Qual que é a diferença disso? E para as pessoas entenderem essa diferença, eu gosto sempre de ilustrar, só para as pessoas entenderem rapidinho. Mas peraí, deixa só, segura aqui. Vê aí, Arthur, a pergunta do José Reis Neto. Olha aí rapidinho pra mim. É que tem várias perguntas dele mesmo. É que, na verdade, assim, o pessoal aqui, eles estão fazendo perguntas que na cabeça deles tem lógica, na nossa não. Porque daí a gente tá falando de rachadinha, o pessoal já tá querendo saber qual que é o critério de distribuição de ração. Isso daí, tipo, não interfere agora. Não, né? mas eu acho que o negócio é tão feio que a gente pode escolher qual que é a podridão pior pra falar. Tem duas aqui do José que eu achei interessante, eu até iria fazer. Pronto. Se quiser, eu faço agora antes de fazer a minha pergunta. É porque a gente já só tem 5 minutos. Ele perguntou rapidinho, então. Ele perguntou, eu acho que talvez sejam as mais importantes ou polêmicas aqui. Ele perguntou quem é um tal de delegado Amadeu, que teria ou não teria sido nomeado. Eu não entendi muito bem, também nunca ouvi falar desse cara, mas enfim. E outra coisa, ele perguntou se quem indicou foi esses cargos, seja assessores ou seja pra DIBA, que a gente já parece que está entendendo que é a vereadora que mandava em tudo, mesmo isso não sendo uma irregularidade, mas enfim, ela tinha um critério técnico ou tinha o partido que indicava? Essas são as duas perguntas que eu entendi mais polêmicas dele aqui. Se você pode responder, porque eu de fato não faço ideia nem de quem é o cara que ele perguntou, mas parece que tem a ver.
Sim, sei. pode ter alguma relação, né? Eu Ele foi entendi, nomeado ele fez uma diretor, pergunta, esse fez delegado, junto com alguma a- coisa? Então, em relação às nomeações, eu posso dizer Sim. da minha, né, como foi feito. Em relação aos diretores, digamos assim, o segundo e o terceiro, a terceira atual, eu não posso dizer, porque eu não estava presente como que foi feita essa escolha. Entendi. Aí tá falando aqui o José Pena que o programa já vai terminar. Enfim, a gente vai convidar ela pra vir aqui outra vez. Pra gente, só não vai ver essa semana porque infelizmente a gente já tá com o programa de amanhã feito. Mas na semana que vem eu vou convidar você pra voltar. Até porque vai E o ver José, outros e José desdobramentos. acompanha nós de novo na semana que vem aqui. A gente às vezes não tem tempo de fazer todas as perguntas, a gente As tenta. perguntas são a Né? E ele tá dizendo É aqui, verdade, justificando José. Mas que ele as é um perguntas participante dele, de fato, ativo. têm a ver com improbidade administrativa. Sim, tá né? ótimo Porque, as perguntas. porque se ele distribui ração mais para um local do que para outro, isso daí é imparcialidade. Ou talvez Então, ele isso daí seja uma já é pessoa uma- que é já algo ouviu impróprio. alguma coisa e já sabe Exato, alguma coisa. Porque exato. eu mesmo não Uhum. entendi a pergunta desse delegado, que eu não sei quem é, sinceramente falando. Eu acho que o delegado ele fez parte de lá, não foi? Foi um delegado aposentado? Eu já ouvi esse nome. Eu não conheço. Não Você sei. conhece ele? Na verdade, foi um dos diretores, né? Da Diba. Tá, E esses perfeito. diretores. Entendi. Uma outra pergunta aqui em relação a esse animal que ficou preso lá. Os diretores, ou o diretor que estava no momento que esse cachorro estava ali, ele tinha ciência de que o cachorro estava naquelas condições? Lembrando que Você essa já não estava situação... Não, estava. Ah, tá. Lembrando que essa situação ocorreu já no terceiro diretor. Não na primeira, nem no Certo. segundo. Sim, sim, aham. Perfeito. Mas esse diretor sabia. Com Tanto certeza. que era dentro da diretoria, Com aquilo ali, no certeza. banheiro da diretoria. né? Exatamente. E inclusive nós que tínhamos que limpar o banheiro e tinha uma outra assessora que ficava responsável Faziam pelos curativo. curativos, né? Tanto que numa das fotos vocês podem ver o desespero do animal ao ponto de ele quebrar a porta inteira. Quando nós chegamos para Que trabalhar horror, na cara. Diba, Que horror. era um desespero tão grande, tinha aberto um ponto, né, do esforço que tinha feito, porque era um banheiro com uma janela pequena. Então você imagina num calor muito quente. Esse cachorro chorava, ele uivava. Tanto que a recepcionista lá da frente, ela falava, gente, volte e meia. Os próprios que trabalhavam lá, gente, vocês não são diretoria de bem-estar animal? Isso daí tá errado. Gente, tirem o cabresto. Não, Se você vocês estão imagina, vendo né, alguma que- coisa desse naipe assim, vocês abram a boca, ligam 90, pede ajuda pra Força Verde, liga pro Batman, pra quem vocês Né? quiserem, Mas só não denuncia. fiquem quietos, Não, pelo e amor olha de que Deus. loucura. Dentro da diretoria de bem-estar animal, animais sendo ironia. maltratados. É uma loucura, né? Uma É coisa que não faz contraditório sentido. isso. Então, comentamos aqui sobre a questão das possíveis rachadinhas, a questão da improbidade. Saiu também que ela usava o carro, ou usa, não sei como é que tá isso, o carro da Diba para serviços pessoais também, isso aí. Sim, correto. Que é uns bazares, É um alguma coisa assim. festival de improbidade, né? A gente Eu pode falo, a gente escolher, pode né? escolher qual a Da pior. indicação, da administração da Diba, que pelo que eu entendi fica na mão dela. Então, assim, é um festival. Ó, a Vanessa falou aqui, mas os casos urgentes são obrigados a ficar na fila de espera. Eu vou responder uma questão técnica, você pode responder do teu pensamento, pessoal. Mas assim, Vanessa, a questão não é nem a questão da urgência ou não que a gente tá pautando aqui. A gente tá pautando o seguinte, vamos trazer assim pro pessoal entender. É como se você fosse no hospital, e aí a secretária, a atendente do hospital, que tá prestando um serviço público, e é uma funcionária pública, é paga pra estar fazendo o que tá fazendo, ela resolvesse marcar primeiro as consultas da madrinha dela, da tia dela, da mãe dela, do filho dela, do irmão dela. E o público ela deixasse pra depois. Isso não pode, porque não é assim que funciona na administração pública. Eu acho que tá faltando o pessoal entender o que é gestão pública, o que é administração pública. Você não pode escolher o que vai atender, você tem que atender o que vem na vez. Imagina um polícia, você é bombeiro, imagina que você começa a escolher o que você vai atender. Ah não, esse aqui eu não gosto do João lá, que um dia o João me tratou mal. Não, vou deixar ele afogar. Que isso, tá maluco? Não é assim que funciona. Não. Você não pode escolher o que você vai atender ou não. Chega a demanda e aí você tem que atender a demanda que chega. Você é pago pra isso. É assim Pessoal, que funciona. Amanhã... É impessoalidade, é um princípio, inclusive, da gestão. Amanhã, amanhã o delegado Francisco Sampaio conosco, Cabo Cassol, e também a Bibiana Ortiz estará conosco amanhã. Na semana que vem, vamos ver se você vai poder, dependendo de como vai se desenrolar as coisas aqui, porque realmente foi muita informação e um acontecimento de muitas coisas de uma vez só pra gente aqui, né? Então, muito provavelmente eu te convido outra vez, viu, Patrícia? Vamos ver a sua disponibilidade, E tá? o medo da Carol com essa denúncia deve ser tanto quanto o medo do vereador Galhardo. Pessoal, amanhã a gente se vê ao 12h30. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço o espaço. Obrigado, Mohamed. Muito obrigado a todos. Agradeço a quem nos assiste aí.
Obrigado, Arthur. Obrigado e não esqueça de me seguir lá, Eu ia falar isso @arthur.joquitel, porque nós vamos fazer uma live pra queimar o filme. Até amanhã. Me sigam lá também, gente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Mundial de Comunicação.